O que está faltando para sua evolução espiritual é você se permitir ser confrontado por Deus. Antes de eu estar aqui, eu passei por um processo com o livro de Tiago, onde o Senhor me mostrou como se eu estivesse olhando para um espelho. Tudo de errado que eu fazia. E a gente não gosta de passar por processos assim. Não é algo fácil. Ele pôde me fazer enxergar tudo que eu pregava aos outros e que eu ainda não vivia. E o pior é que eu nem percebia isso. Mas ele me fez ver que eu era inconstante como as ondas do mar. Estava sempre oscilando nas minhas opiniões e cheia de justiça própria. Eu fiquei uma semana inteira lendo esse livro. E cada vez que eu lia, Deus me trazia uma situação na mente, um confronto novo, que chegou a me causar dor física de tanta vergonha que eu senti. E eu pude compreender que Deus estava me chamando para humildade. Ele não estava tentando me ofender ou me deixar triste, apesar de eu ter ficado triste. Porque quando nós somos repreendidos, na hora dói, mas segundo a palavra de Deus, isso sempre vai gerar bons frutos. A tristeza é só momentânea mesmo. De primeira eu quis tentar me explicar e me justificar e colocar a culpa nos outros, mas o Senhor estava querendo me alinhar para eu pregar a palavra dele, tanto aqui na internet quanto no altar. Ele estava me preparando para o meu ministério. Eu achava que eu já estava pronta. Ele não podia permitir com que eu continuasse pregando algo que eu não vivia. Antes desse processo, eu me encontrei numa frieza espiritual horrível que eu nunca tinha tido. Isso ficou realmente até o momento de eu me arrepender. Por mais que todas as minhas afeições estivessem voltadas a Jesus, era como se ele não estivesse recebendo isso. E eu não conseguia enxergar nada de errado que estava acontecendo comigo. Ainda mais que eu passava o dia todo falando do amor de Jesus para todo mundo e dizendo o quanto eu amava ele. Eu não faltava um culto, estava sempre servindo na igreja. Eu realmente não conseguia me ver. Tem momentos que nós precisamos parar e perguntar a Deus, porque a nossa situação externa não está mudando. Eu vivia grudada na Bíblia o dia inteiro. Eu literalmente passava o dia lendo a Bíblia. Qualquer momento disponível que eu me lembrava da existência dela, eu ia e eu lia. Mas pela falta de humildade eu nem conseguia entender. Eu não tinha 10% das revelações que eu tenho agora. Mas para eu perceber tudo isso, ele começou a me apertar. Fechando uma portinha ali, outra aqui. Eu comecei a ter vários problemas ao mesmo tempo. Inclusive na minha saúde. Faz parte do desenvolvimento da nossa maturidade. Nós termos consciência de que as provações, as coisas que estão acontecendo, as circunstâncias da nossa vida, se a gente busca entender qual o propósito, o que está acontecendo por trás disso. Por conta da nossa natureza caída, é muito difícil a gente enxergar as nossas próprias falhas e defeitos. A gente tende a enxergar mais no outro. Mas conforme a revelação de Deus vai aumentando a nossa vida e a palavra dele realmente começa a se tornar algo vivo em nós, isso tudo vai mudando e nós vamos sendo transformados. Como a Bíblia diz, a nossa transformação é de glória em glória. Até nós encontrarmos a plenitude, nós vamos tomando posse cada vez mais da nossa nova natureza em Cristo. Deus não para do nada para ficar bravo com você, porque ele não é um ser humano cheio de emoções que constantemente estão oscilando. Mas ele te corrige e te repreende como um pai. E se você fizer birra para aceitar isso, você vai colher os frutos de um filho que faz birra e não obedece aos seus pais. Todo pai que ama o seu filho educa e disciplina ele. E toda correção de um pai com um filho é para eles se aproximarem. A mesma coisa é com Deus. Tudo que ele nos mostra, por mais que de certa forma nos envergonhe, porque a gente percebe o quão longe a gente tá de quem a gente verdadeiramente deveria ser, mesmo assim isso tem o propósito de nos aproximar dele, nunca nos afastar. A gente não pode esquecer que o amor dele tá presente em tudo isso. Ele não é um tirano que vai pegar um bebê de colo, mandar ele fazer sua própria comida ou correr uma maratona. Um bebê não faz isso. Ele vai te tratar de acordo com o seu nível espiritual. Mas o que está no coração dele e o caminho pelo qual ele te leva é um caminho onde você sempre vai estar avançando. Em algum momento ele vai chamar o bebê para engatinhar, até o momento do bebê começar a caminhar sozinho. E conforme o tempo vai passando, se o bebê vai crescendo, mas ele se recusa a aprender a engatinhar para aprender a andar, Deus vai ter que levar esse bebê até uma situação onde ele vai encontrar como única opção aprender a engatinhar. Depois de aceitar o meu processo com Deus, eu tive tantas novas experiências. Eu tô tendo até agora, na verdade. E eu voltei a ter absolutamente todas as minhas orações respondidas. O que faltava era estar no centro do coração dele, na obediência que eu tanto falo aqui. A Bíblia diz que amar é obedecer. Quando você tá obedecendo a Deus, você tá amando a Ele.
acima de todas as coisas. Você está cumprindo o primeiro mandamento. E o que importa para Deus não é a sua circunstância, mas a sua transformação, que vai te levar à salvação da sua alma e à dependência dele. É isso que ele quer dos seus filhos. A circunstância para ele mudar é a coisa mais fácil do mundo, mas depende da nossa concordância e do nosso alinhamento. Não fuja das suas provações, não fuja dos seus processos com Deus. Depois de um processo, sempre vai ter outro processo. E Deus já sabe o que ele vai ter que tratar no seu caráter daqui 30 anos. Ele não vai mudar o jeito que te trata por conta disso, porque ele não é como nós. Ele pensa com uma visão de eternidade. Os pensamentos dele são acima dos nossos. E nós precisamos constantemente nos lembrar disso. Deus é bom e ele não vai te mostrar tudo de ruim que tem dentro de você de uma vez só. Nós não suportaríamos olhar para quem nós realmente somos. Nós morreríamos de desgosto e de tristeza se a gente visse isso. E não adianta você ficar lendo livro de autoajuda e ignorar os sinais à sua volta, ser alguém cheio de inseguranças que não estão sendo tratadas, não estão sendo transformadas. Você só procura um remédio para isso. O fato de você sentir raiva perto de algumas pessoas significa que você precisa ser curado, por exemplo. Você não pode ser alguém que justifica a forma que os outros te tratam para tratar elas. Isso vai contra os princípios bíblicos. Todo mundo precisa aprender a falar com as pessoas e a como lidar com elas é uma necessidade básica do ser humano. E se você é filho de Deus, você não vai poder fugir disso. Você vai ter que aprender essas habilidades básicas de convivência, de amor e de empatia. Você precisa se tornar alguém que sabe se expressar e sabe como falar as coisas. Não existe isso de eu nasci assim ou é o meu jeito. Tem uma nova natureza em você. O versículo que mais me marcou na leitura de Tiago foi: o fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Porque nesse momento da minha vida, mesmo que eu tivesse a paz do conhecimento de Deus, e ela realmente excede todo entendimento, no meu dia a dia eu tava vivendo angustiada, eu tava vivendo com medo, eu não conseguia confiar em Deus, porque eu não estava obedecendo, eu não estava deixando Deus tratar no meu caráter. Consequentemente, eu não conseguia ouvir tanto assim a voz dele. Isso é um tratamento que todos nós vamos ter que passar, todos nós temos um ego para matar, um eu para crucificar, um velho homem para ser morto, para que Deus possa colocar nossas novas vestes do novo homem. E quem tem a esperança da salvação em si se purifica, assim como Deus é puro. A nossa responsabilidade é reconhecer e aprender a lidar com todas as nossas intenções malignas. Nós precisamos tirar isso de nós. Isso não é mais parte de quem nós somos. E se a gente aceita isso, a gente está concordando com o diabo e não estamos agindo como filhos de Deus. Para Deus te dar o que você quer, ele vai ter que acabar com a sua visão de fé que você tem, com as suas crenças limitantes, com as suas verdades que estão tão enraizadas que você nem consegue enxergar além. E diante disso, nós temos a opção de escolhermos ser podados por Deus, como diz a parábola da videira e dos ramos, ou ser andados pelo diabo, assim como ele pediu a Jesus para fazer com Pedro. E Jesus defendeu Pedro para que a fé dele não desfalecesse. Mas Pedro precisou ser tratado. Em um momento, Pedro estava recebendo a revelação de que Jesus era o Messias e sendo chamado para ser a rocha da igreja do Senhor. No outro momento, ele estava sendo usado pelo diabo para atrapalhar os planos de Deus. E foi necessário que ele passasse o difícil processo de chegar a negar Jesus, para que ele se arrependesse e aprendesse. Então Jesus pôde chegar para restaurar ele. A Bíblia já mostra quais são as nossas tendências. Nós podemos estar fazendo de tudo para Deus, mas não fazendo o que Deus quer, o que ele espera de nós em particular. Eu te convido a pegar um caderno para escrever uma oração de alinhamento com a vontade de Deus. Porque foi isso que eu fiz em janeiro desse ano, antes de tudo vir e desmoronar para cima de mim. Mas eu digo que valeu a pena. E eu pude experimentar coisas que eu nunca imaginei. Deus tem me mostrado que Ele não pode me dar nada novo se eu não deixar o velho para trás, se eu não trocar as odres antigas. Porque elas vão se rasgar, elas não vão suportar o novo. Peça nessa oração para Deus tirar da sua vida tudo que não vem dele, tudo que ele não quer, e mostrar a você o que precisa ser mudado, o que você precisa deixar para trás e onde ele quer que você se posicione mais a partir de agora. Tem anjos esperando para derramar bênçãos sobre a sua vida, mas eles só vão receber a ordem quando você estiver no centro da vontade de Deus, quando você aceitar os processos e desenvolver um caráter digno dessas bênçãos. Tire um tempo para meditar ou até pontue na oração todos os processos que você está passando atualmente e busque no Senhor entender
Qual o motivo por trás dessas provações? Tem coisas que são injustas e acontecem com nós, porque a vida acontece com todos. O sol brilha para o justo e para o ímpio. No mundo nós teríamos aflições, mas tem coisas que nós precisamos aceitar, que é o tratamento de Deus. Não é o diabo, é você e Deus. E ele vai te apertar. Quando você se submete a isso, tudo começa a se converter ao seu favor. Descubra em qual área Deus está tentando te transformar e te libertar, que você tem lutado contra sem nem mesmo perceber. Pode ser até através de alguém no trabalho, ou através do familiar que mais te irrita. Ele pode ser um instrumento de Deus para sua vida, para você se tornar alguém melhor. E você precisa aceitar isso. Quanto mais cedo você aceitar, mais rápido o processo passa. E Deus vai te justificar em tudo isso. Não se preocupe no como, no quando. Isso pertence a Ele. Deus promete fazer tudo cooperar para o nosso bem. Alguma coisa Ele quer curar em você, Ele quer tirar de você, Ele quer matar em você. Porque tem momentos que nós precisamos simplesmente carregar nossa cruz. A frieza espiritual vem se a gente começa a negar nossa cruz. Isso é inevitável. Busque entender o que Deus está tentando te ensinar. Porque senão você vai continuar nesse estado ansioso, impedindo que Deus te deixe bonitinho e cheio de unção, e vai continuar só apanhando do diabo. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma direção para sua vida. Se você gostou, compartilhe e deixe o like. E eu te vejo no próximo vídeo.